Hoje, a gente vai mergulhar numa história que é, na verdade, uma história sobre fracasso. E o mais interessante é que não foi por falta de habilidade, sabe? Nem de oportunidade. O problema foi um erro fundamental no jeito de usar um grande dom. Vamos tentar entender o que aconteceu. Fiz minha tentativa na Terra, mas fracassei. Pensa só, essa é a confissão do próprio Joel, o personagem central da nossa análise. Uma declaração tão direta, tão forte, que na hora a gente já se pergunta: pois é, essa é a grande questão. Como é que alguém que parecia ter tudo para dar certo acaba admitindo a própria derrota? As primeiras pistas, curiosamente, estão escondidas na condição atual dele. Então, para entender o fracasso do Joel, a gente não vai começar pela missão dele na Terra. Não. A gente vai começar pelo estado em que ele se encontra agora. Um espírito doente que está sofrendo as consequências diretas das escolhas que fez. E olha, a condição dele não é por acaso. As vertigens, as alucinações, tudo isso é como um eco direto de como ele viveu a última vida. Ele precisa de tratamentos magnéticos constantes só para tentar reequilibrar o corpo espiritual e achar um pouco de alívio. O sofrimento dele é a chave para a gente entender o erro. Mas que missão era essa que tinha tanto potencial? Vamos voltar um pouquinho no tempo, então, para entender a oportunidade incrível que o Joel recebeu e a ferramenta especial que foi confiada a ele para que tudo desse certo. Não era uma tarefa qualquer, sabe? Era um trabalho que pedia percepções mais finas, uma conexão mais profunda. O potencial para fazer o bem era gigantesco e a expectativa em cima dele era alta. E ele foi totalmente preparado para isso. Passou por um tratamento especial para deixar as percepções dele ainda mais afiadas e partiu com tudo o que precisava para ter sucesso. Nas mãos, ele levava uma ferramenta que era extraordinária. O próprio Joel descreve esse dom como uma lente poderosa. Pensa nisso como se fosse um instrumento de alta precisão. Não é muito diferente de um talento especial que alguém tem hoje. Uma inteligência fora do comum, uma habilidade artística, uma capacidade de liderar. Era uma ferramenta dada para servir ao próximo e não para benefício próprio. E foi exatamente aí, no uso dessa lente, que a história dele tomou um rumo trágico. Bom, aqui é o ponto de virada. É o momento em que a ferramenta que era para o sucesso se torna a causa da ruína. Vamos ver como um dom tão incrível foi corrompido pela curiosidade. Aqui a gente vê a diferença gritante. A lente era para ser um farol para os outros, um guia para o serviço. Mas o Joel virou essa lente para dentro, usando ela para satisfazer a própria curiosidade e reviver as sensações de uma vida passada. E o pior é que ele mesmo admitiu esse erro. As palavras dele confirmam tudo. Não foi um erro por não saber, foi uma escolha consciente. Ele se deixou levar por uma curiosidade doentia. Mas como é que essa obsessão começou e foi crescendo? A queda foi gradual, mas foi total. Começou com uma lembrança vaga, mas logo ele estava usando todos os seus dons aprimorados, não para a missão, mas para investigar quem ele tinha sido lá na Inquisição Espanhola. Ele procurava antigos amigos, inimigos, bispos, tudo, menos o trabalho que ele tinha prometido fazer. Bem, toda escolha tem uma consequência, né? E a escolha do Joel de focar em si mesmo, em vez de focar na missão, teve um custo terrivelmente alto, tanto para os outros quanto para ele mesmo. E não eram deveres abstratos, não. Eram projetos reais, pessoas de carne e osso que precisavam de ajuda. Um orfanato que ia nascer, um ambulatório para gente pobre, pessoas sofrendo que batiam na porta dele. Tudo isso foi deixado de lado em favor da pesquisa pessoal dele. O resultado desse desvio foi devastador. O resultado foi um desastre completo. A mente que deveria encontrar iluminação encontrou desequilíbrio. A oportunidade de redenção virou fracasso e estagnação. E a missão que deveria trazer realização, no fim, só trouxe martírio e um tratamento doloroso. No final das contas, o resumo da tragédia é esse. Ele, que tinha renascido para construir, usou o tempo dele para escavar as ruínas do próprio passado e acabou perdendo a chance de construir um futuro melhor. Mas a história do Joel não é só sobre ele. É uma lição universal. Uma lição sobre propósito, sobre responsabilidade e sobre o perigo de usar nossos dons só para a gente mesmo. E o mais impressionante é que essa luta não terminou para ele. Mesmo no mundo espiritual, o passado ainda tem um poder terrível sobre ele. Isso fica muito claro numa cena final bem dramática. Em certo momento, Joel simplesmente empalidece. Os olhos dele se perdem, fixos em imagens de um passado distante. Ele chega a cambalear, quase caindo sob o peso das próprias memórias.
Até que o amigo dele, Vicente, o ampara e grita essa frase poderosa para trazê-lo de volta à realidade. É a prova de que a batalha dele contra a própria obsessão continua. E isso, claro, nos leva à reflexão final. A história de Joel acaba funcionando como um espelho e nos força a perguntar quais são as nossas lentes poderosas, nossos talentos, nossas habilidades, nossas oportunidades. Como é que a gente está usando tudo isso? É para servir, para construir, para olhar para frente? Ou será que, assim como Joel, a gente está um pouco obcecado com o nosso próprio reflexo, perdido nas memórias do que já foi?